Hoje eu vim falar para você sobre a tríade numa família onde tem um filho adotivo. Meu nome é Bianca, sou terapeuta, filha adotiva, escritora e mentora de pais e filhos adotivos. Bem, eu vim hoje falar para você, essa tríade ela funciona da seguinte forma: pais adotivos, pais biológicos e o filho adotivo. Não tem uma história de adoção que não viva essa tríade. E o mais comum de nós vermos são principalmente a mãe adotiva, ela se tornar super protetora. O momento aquela questão da posse, aquela questão dela querer o medo, ela não sabe lidar com isso no decorrer dos anos. E se por algum motivo ela se sentir ameaçada, é muito comum que ela queira abraçar mais ainda esse filho. Muito comum que essa mãe, na sua autodefesa, por medo de perder esse filho, ela se projete em situações que, aos olhos dos outros ou desse próprio filho adotivo, possa ser visto como um egoísmo. Quando a gente entra no assunto de adoção, quando essa criança vem para essa família adotiva, essa criança, logicamente, ela não tem poder de decisão e nem de escolha. Esse poder fica integralmente à mão desses pais. E quando esse filho ele é acolhido por essa família adotiva, toda atenção, todo carinho, todos os cuidados, eles acabam sendo direcionados a esse filho, que é regido por um medo da perda constante que vai fazer parte na vida desses pais. Porque vai se construindo um amor nesse relacionamento, amor este que não teve o tempo de uma gestação comum para ser construído. Então ele acaba querendo suprir esse período inconscientemente. E essa mãe adotiva, se ela por algum momento ela se sentir ameaçada nessa relação com esse filho adotivo, ela vai trazer segredos e mais segredos. Como assim segredos e mais segredos? Ela normalmente pode querer estar afastando os pais biológicos. Ela pode esconder uma história de vida dessa criança como autoproteção a si e a essa criança também. Só que nós não podemos esquecer, como filhos adotivos, que quando nós ficamos sabendo desses fatos, independente de tempo, circunstância, isso acaba trazendo uma certa revolta para a gente. Porque, por outro lado, nós temos também as emoções que são trazidas no decorrer dessa vida nesse filho adotivo, que é o abandono, a rejeição. E quando ele sabe dessa história, independente da época, ele vai chegar por algum momento e vai dizer, principalmente para a mãe, né, que é o que tem mais contato ali com o filho: você me privou de ter contato com meus pais biológicos. Você deixou de viver momentos que eu poderia ter vivido com o meu pai biológico, com a minha mãe biológica. Isso é muito comum acontecer, porque isso é o impulso inconsciente desse filho adotivo. Porque ele não teve o poder de escolha. E aí ele tenta recuperar esse poder a qualquer custo. E sem ele querer e muitas das vezes perceber, ele acaba magoando essa mãe adotiva. Ele acaba magoando esse pai adotivo. E enquanto essa ordem ela não vai se encaixando, quando o pertencimento não vai entrando na vida, no convívio dessa família, dessas pessoas envolvidas, a discórdia, a mágoa, a raiva, ela vai prevalecendo.
Quando nós damos lugar no querer de organizar essa família, tanto a família adotiva quanto a família biológica, eu consigo ir colocando cada pecinha das minhas emoções no seu devido lugar. Quando esse filho adotivo, ele consegue confrontar os seus pais num ponto positivo, os seus pais biológicos e os seus pais adotivos, ele começa a reorganizar as suas emoções. E isso é muito sério. É poucas pessoas que têm esse entendimento quando se fala de uma adoção. Porque no início de um processo adotivo, no início de uma construção de um afeto adotivo, só existe o querer dos adultos. Isso é o normal. No decorrer dos anos, esse filho adotivo, ele começa a tomar voz e ele não pode ser esquecido pelos demais porque ele é o ator principal de toda essa história. E ele, mais do que ninguém envolvido, tem o direito de querer buscar a compreender, a poder colocar as coisas no devido lugar no seu entendimento como filho adotivo de toda a sua história. Então, essa tríade, ela precisa ser respeitada, ela precisa existir a ordem, o pertencimento, para que todos possam fluírem nas suas vidas e tirar o lugar da rejeição, ser substituído pelo amor, pela gratidão, pelo respeito e pelo carinho. Essa é a minha mensagem de hoje. Então, se você, filho adotivo, ou você, pai adotivo, mãe adotiva, estiver me vendo, assistindo esse vídeo e quiser saber mais como trabalhar isso, eu mentoro nessa área. Aqui no YouTube eu tenho um link, meu endereço na bio, pode entrar em contato comigo, que eu terei todo o carinho e atenção para falar com você e contar um pouquinho da minha vivência com os meus pais biológicos e meus pais adotivos e como eu superei. Beijos!